Olá, tudo bem? A paz do Senhor, estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, dando sequência a uma série de leitura diária. Muito bem. Da primeira lição do segundo trimestre de 2021. Roda o vídeo. Muito bem. E a leitura diária desta sexta-feira, dia 2 de abril de 2021, está baseada lá no livro que Paulo escreveu aos Coríntios, primeiro livro que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo número 12 e o versículo 31, que diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Não é verdade? E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Que interessante, né? Este versículo que Paulo ele vai dizer, e temos que procurar, ele vai exortar, vai nos encorajar a procurar os melhores dons. Certo que está falando para o povo na época, mas serve para nós tirarmos lições também, né? Quando Paulo diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Essa palavra zelo, ela no português, né, tem o seu significado em procurar com cuidado, né? Quando a pessoa se dedica a alguma coisa, pessoa que é zelosa, né? Muito bem. Então, temos que procurar com zelo os melhores dons. Ora, se os dons vêm de Deus, né? Tiago diz: toda dádiva gloriosa, todo dom perfeito que vem do alto, direto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,7. Então, se vem do alto, se os dons vêm de Deus para a sua igreja, será que tem um dom melhor que o outro? Olha o que Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons. E o que vem a ser os melhores dons? Esta é a pergunta. O que vem a ser os melhores dons? Se todos vêm da parte de Deus, por que os melhores dons? Muito bem. Entendemos pela palavra que Paulo está querendo dizer que há dons que são próprios para a edificação de uma pessoa só. Por exemplo, o que está escrito no livro, nesse mesmo livro, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 4. O que fala em língua, edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Veja que interessante. Paulo está dizendo: procure os melhores dons. Quais são os melhores dons? Na verdade, o de profetizar. Ele vai enfatizar e dizer, no capítulo 14 e o versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque este dom de profetizar é alguém trazendo uma mensagem inspirada diretamente de Deus. Deus falando ao homem, aos homens, né? Procurando mostrar o caminho. Alguém é usado num dom de profecia para lhe alertar sobre algo invisível, no campo do impossível, do invisível, não é verdade? Revelações do coração, não é? Então, isto vai edificar as pessoas, porque alguém vai receber aquela palavra, aquela mensagem profética e vai dizer: o Senhor falou comigo, não é? E vai ter um testemunho, e as pessoas vão se alegrar com este testemunho, e o nome de Deus vai ser glorificado e não o nome do profeta. Paulo está dizendo os melhores dons, porque quem fala em língua, o dom de falar em línguas estranhas, só edifica a si mesmo. Paulo está dizendo: você pode passar o dia todo, o culto todo falando em línguas estranhas e ninguém vai entender nada. Agora, se houver alguém que interprete, alguém com o dom de interpretação, é outra coisa, né? Paulo está dizendo: o melhor dom é aquele dom
que vai trazer benefício para a coletividade. O melhor dom é aquele dom que vai trazer benefício não somente para um, mas para muitos, para o corpo, que é a igreja. O dom de curar, por exemplo, dom de cura, quando Deus usa alguém neste dom, não é uma bênção, não é uma maravilha? Né? A Bíblia diz que Jesus curou a muitos, né? Ele manifestou esse dom. Né? Aqueles que chegavam a ele, observe que diz que ele curava a muitos e não a todos. Né? Louvado seja o nome do Senhor, porque os melhores dons são os dons que vão servir para o benefício do corpo como um todo. Agora, línguas estranhas, Paulo estava dizendo, no culto vocês estão fazendo uma bagunça. Paulo diz, vocês, da igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 7 de 1 Coríntios, ele diz, vocês têm todos os dons, vocês são privilegiados. Agora, porém, eu rogo, irmãos, que não sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Não é? Busque os melhores dons, os dons que vão servir para todos, não é? Para muitos. Não é? E no culto tem que ter ordem e decência. Paulo estava querendo dizer isso. Não é verdade? Ele diz assim ainda neste versículo 31. E eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Que caminho mais excelente é esse? De que os dons? De que profecia? Que o dom de cura? O caminho mais excelente que Paulo está dizendo está elencado, está marcado aqui no versículo 13. Ainda que eu falasse em línguas, ou as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Observe que ele está querendo dizer, nesse verso 31 do capítulo 12, eu vos mostrarei um caminho mais excelente, e o caminho mais excelente é o amor. Porque no versículo número 13 do capítulo 13 de 1 Coríntios está escrito, ainda ou agora permanecem estes três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor, porque os dons vão cessar, mas o amor permanecerá. Né? Nosso Deus é amor, é a essência do amor. E vamos estar com Ele na glória. Aí Paulo vai dizer, o caminho mais excelente não é falar em línguas estranhas. Busque com zelo os melhores dons para a coletividade, para ajudar os seus irmãos, para ajudar no corpo, para edificar a igreja, sim. Mas o melhor de todos os dons, que todos os dons que possam existir, vocês receberem, é o amor. Não é? Muito interessante isso. E por que ele diz que nós temos que buscar com zelo? Temos que ter este fogo ardente, a chama, e desejar ardentemente os dons do Espírito para a glória de Deus Pai. Estes dons, muito interessante, que o dom da fé está registrado em Atos capítulo 3, versículo de 1 ao 6, quando o homem recebe o milagre através da palavra. Em nome de Jesus, levanta e anda. Né? Milagres e maravilhas, 4 e 21 do livro do Êxodo. Profecia é o recado de Deus. Discernimento de espírito, este é um dos melhores dons, eu acredito. Discernimento de espírito. Por que eu acredito nisso? Porque muitos abrem a boca e dizem, eu sou Deus, e profetizam em nome de Deus, mas quem tem este dom, quem busca este dom, irmão, busca o dom de discernimento, porque você vai saber que espírito é este, se é o de Deus ou se é o espírito do homem. Porque há pelo menos três, o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito do inimigo, do diabo. Né? Mas quem tem o dom de discernimento é uma benção. Buscar. E outra coisa, a profecia é um dos melhores dons, e Paulo disse, buscai. Porque além da profecia se referir à palavra, se refere também ao próprio Deus trazendo uma palavra inspirada, né? Através do dom de profecia, para trazer a admoestação, exortação, para trazer
né? Para a pessoa tomar cuidado e não cair em alguma cilada. Eu mesmo já recebi uma profecia. Deus usou alguém e disse algo que iria acontecer e na mesma semana aconteceu, né? Eu acredito que os dons são para hoje, ainda estão em evidência. Muito bem, então procurai os melhores dons para a coletividade, para ajudar os seus irmãos, para ajudar a igreja, para edificar a igreja. Porém, o maior deles é o amor. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém.